Você já sentiu que a oração tem o poder de transformar o seu dia? Que uma palavra pode trazer paz, mesmo no meio da tempestade? Imagine encontrar consolo na oração do Pai Nosso, força no clamor de Jesus misericordioso e um abraço divino com a Ave Maria. Que tal começar o dia oferecendo tudo a Deus e terminar a noite descansando em suas mãos? Essas orações têm o poder de mudar sua vida. Venha descobrir como cada palavra pode ser um refúgio para sua alma, nos momentos de dor, incerteza e também de alegria. E não se esqueça, nosso e-book, com mais de 30 orações essenciais e poderosas, está disponível no link da descrição. Adquira já e fortaleça a sua vida espiritual. Fique com a gente até o final e sinta a transformação. O refúgio nas palavras. A oração do Salmo 91. A noite cai e o vento sopra forte lá fora. As árvores se curvam como se murmurassem segredos ao escuro. Dentro de casa, uma mulher segura sua Bíblia com as mãos trêmulas. O dia foi longo, cheio de incertezas e medos que rondam sua mente como sombras inquietas. Ela fecha os olhos e sussurra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. De repente, algo muda. As paredes de sua casa não são apenas paredes. Elas se tornam um abrigo, um esconderijo sagrado onde o medo não tem permissão para entrar. As palavras não são apenas letras soltas no vento, mas um escudo invisível, um abraço divino que envolve sua alma cansada. O Salmo 91 não é apenas uma oração, é um refúgio. Quem o pronuncia não está apenas lendo, está se abrigando sob as asas de Deus. Cada frase é uma pedra de fortaleza, cada promessa, uma muralha inquebrantável. Imagine um guerreiro no campo de batalha. O som das espadas ecoa, o medo sussurra em seu ouvido, mas ele não se desespera. Em seu peito, ele carrega uma certeza: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas palavras são seu escudo, sua armadura, sua confiança inabalável. Quantas vezes nos sentimos assim, cercados, vulneráveis, à mercê de forças que não podemos controlar? É nesses momentos que o Salmo 91 se torna mais do que uma passagem da Bíblia. Ele se torna um abrigo. Dizem que as aves ensinam suas crias a voar empurrando-as para fora do ninho, mas nunca sem antes lhes mostrar onde se esconder. O Altíssimo faz o mesmo conosco. Ele nos lança a vida, permite os desafios, mas nunca nos deixa sem um esconderijo. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A mulher abre os olhos. Lá fora, o vento continua rugindo, mas algo dentro dela mudou. A tempestade pode persistir, mas já não assusta, porque há um refúgio maior, um esconderijo onde nenhuma escuridão pode entrar. E quando o medo dá lugar ao cansaço, quando não basta apenas se proteger, mas é preciso encontrar paz, há uma outra oração que sussurra ao coração, como um convite para algo ainda mais profundo. O abraço de Deus. A oração de São Francisco de Assis. Os dias estão pesados. O mundo parece girar rápido demais. Cada notícia traz um peso a mais para os ombros. Dentro de casa, um homem se sente esgotado. As palavras ríspidas que ouviu hoje ainda ecoam em sua mente. O ambiente ao seu redor reflete o que sente por dentro. Um turbilhão. Ele fecha os olhos, respira fundo e murmura: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Algo começa a mudar. A oração de São Francisco de Assis não é um simples pedido, mas um chamado, um convite para ser um canal de transformação. Ele percebe que, mesmo em meio ao caos, pode escolher ser um mensageiro da paz. No passado, Francisco era um jovem cheio de sonhos terrenos. Ele queria glória, batalhas, reconhecimento, mas algo dentro dele foi sendo moldado pelo divino. Ele entendeu que a verdadeira batalha não era contra outros homens, mas contra o orgulho, a raiva, a impaciência. Quando trocou a espada pelas palavras de amor, tornou-se uma fonte inesgotável de consolo. E assim, essa oração se tornou um lembrete. Quando tudo parece desabar, quando o mundo ao redor está em guerra,
ainda podemos ser paz. Quando há desespero, podemos semear esperança. Quando há ofensa, podemos espalhar perdão. O homem abre os olhos. Ele percebe que a turbulência do lado de fora ainda existe, mas dentro dele, algo se aquietou. Porque a oração não mudou as circunstâncias ao redor, mas mudou a maneira como ele as vê. E quando o coração encontra esse alívio, quando as lágrimas finalmente secam, há outra oração que nos lembra que a esperança nunca se perde. O sussurro na madrugada, a Ave Maria. A casa está mergulhada no silêncio da noite. Todos dormem, menos ela. Deitada na cama, uma mulher encara o teto, os olhos pesados, mas a mente inquieta. O peso das preocupações a mantém acordada. As contas sobre a mesa, as mensagens sem resposta, o futuro incerto. Tudo parece esmagá-la. Ela tenta rezar, mas as palavras não vêm. O nó na garganta é forte demais. E quando percebe, uma lágrima quente escorre pelo rosto. Então, quase sem pensar, seus lábios começam a sussurrar: Ave Maria, cheia de graça. A voz sai fraca, embargada, mas ela continua. Palavras que aprendeu na infância, repetidas tantas vezes, agora emergem como uma boia em alto mar. Não precisa inventar frases novas. Não precisa explicar sua dor. Apenas repete, como quem segura a mão de alguém no escuro. Quantas vezes, ao longo da história, essa oração foi o último fio de esperança para os desesperados. Em trincheiras de guerra, nos corredores frios dos hospitais, nas madrugadas solitárias de tantos corações aflitos, sempre houve alguém sussurrando: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Essas palavras são um pedido de socorro, mas também uma declaração de confiança. São o grito silencioso de quem não tem mais forças para lutar sozinho. A mulher sente o coração desacelerar. Por um instante, sua dor parece ser acolhida, envolvida por algo maior que ela. Maria, a mãe de Jesus, conheceu a dor mais profunda que um coração pode suportar. Viu seu filho inocente sofrer. Carregou no peito a angústia de cada espinho, cada prego, cada lágrima derramada. Quem, melhor do que ela, para entender o que é sofrer em silêncio? Quem, melhor do que ela, para pegar nossas súplicas e apresentá-las ao Pai com o amor de uma mãe que nunca abandona seus filhos? Lágrimas ainda correm pelo rosto da mulher, mas agora são diferentes. Não são apenas de dor, mas de entrega, de confiança. Ela fecha os olhos. Ainda há problemas esperando por ela ao amanhecer, mas agora algo mudou. Como uma criança que finalmente encontra descanso nos braços da mãe, ela se permite repousar. Maria está ali. O sussurro da oração preenche o quarto vazio. E, enquanto o sono finalmente chega, uma outra prece começa a surgir no horizonte. Uma oração que lembra que, mesmo nos dias mais difíceis, nunca estamos sozinhos. A oração que nunca falha, o Pai Nosso. A sala de espera do hospital parece sufocante. O ar é pesado, o tempo, implacável. Um homem sentado num canto aperta as mãos sobre os joelhos. Sua cabeça está baixa. Os pensamentos correm sem controle. Ele já tentou todas as soluções, explorou todas as saídas, buscou respostas onde podia. Mas agora, não há mais nada que ele possa fazer. Apenas esperar. E esperar, às vezes, dói mais do que agir. O silêncio ao redor é quebrado por uma memória. A voz suave de sua mãe, muitos anos atrás, ensinando-lhe uma oração. Ele era apenas um menino, ajoelhado ao lado da cama, repetindo palavra por palavra, sem compreender a profundidade do que dizia. Mas agora, como um náufrago se agarrando a um pedaço de madeira no mar revolto, ele murmura quase sem perceber: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. As palavras vêm hesitantes no começo. Ele sente a garganta apertar, como se cada sílaba fosse um fio de fé sendo puxado de dentro dele. Mas, à medida que continua, algo começa a mudar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele respira fundo. Essas palavras pesam, mas trazem alívio ao mesmo tempo.
Quanto tempo ele passou lutando contra aquilo que não podia mudar, contra respostas que não vieram, contra um futuro incerto. Ele percebe que sua dor não vem apenas da dificuldade da situação, mas da resistência que ele tem em aceitar o que está fora de seu controle. Jesus ensinou essa oração aos discípulos não como um ritual vazio, mas como um mapa para os corações aflitos. Um convite à entrega. Não significa desistir, mas confiar. Como uma criança segura de que o Pai sabe o caminho, mesmo quando tudo parece confuso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O homem sente o peso no peito diminuir. Ele não precisa de respostas para a vida toda, apenas para hoje, apenas para esse momento. Ele não precisa carregar o amanhã agora. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma pontada de dor. Um nome surge em sua mente. Alguém que o feriu. Alguém que ele jurou nunca mais perdoar. Mas como pedir a Deus misericórdia sem oferecê-la aos outros? Ele hesita, mas continua. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ao terminar a última frase, ele percebe que não está mais sozinho em sua dor. Algo mudou. Não na sala de espera. Não na incerteza do que virá, mas dentro dele. Como se, ao repetir cada palavra, tivesse soltado um peso invisível. O que tiver que acontecer, acontecerá. Mas ele não está mais lutando contra o vento. Ele entregou. Ele suspira. Seu corpo ainda está cansado, mas sua alma, não. O descanso que ele tanto precisava começou a tomar forma. E há uma prece, feita exatamente para isso. O descanso da alma. A oração da noite. O relógio na parede marca 2 da manhã. A casa inteira está mergulhada no silêncio, mas dentro dela, a mente não se aquieta. Os pensamentos são como pássaros inquietos, voando sem direção. A lista de preocupações parece infinita. Contas para pagar, decisões difíceis, medos que insistem em assombrar. O corpo está exausto, mas o coração continua pesado. Ela se vira na cama, tentando encontrar uma posição mais confortável. Fecha os olhos, mas tudo o que consegue ver são as incertezas do amanhã. E então, num sussurro quase esquecido, as palavras encontram o caminho de volta. Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A princípio, é apenas um murmúrio, mas à medida que repete, algo dentro dela se desfaz, como um nó sendo desamarrado. Essa foi a última oração de Jesus na cruz. Um ato de entrega total. Ele não estava simplesmente fechando os olhos para a morte, estava confiando ao Pai tudo o que era, tudo o que tinha vivido, tudo o que ainda viria. E agora, no silêncio da noite, essa mesma oração se torna um abrigo. Porque Deus nunca dorme. Enquanto os olhos humanos se fecham, Ele continua vigiando. Enquanto o mundo se apaga por algumas horas, Ele segue sustentando tudo. Cada batida do coração, cada respiração, tudo continua sob o olhar atento do Criador. A mulher inspira fundo. Sente o cansaço do dia inteiro se misturar com uma nova certeza. Não importa o que tenha acontecido, o dia chegou ao fim. O que foi feito, foi feito. O que não foi resolvido, ficará para amanhã. Agora é hora de descansar. A oração da noite não é apenas um ritual. É um lembrete de que há alguém maior segurando todas as coisas. Um convite para soltar o controle, ainda que por algumas horas, e confiar. Ela se vira mais uma vez, mas dessa vez sente algo diferente. Um peso a menos nos ombros. Amanhã será um novo dia. E para começar esse novo dia com força e coragem, existe uma oração especial. À luz do amanhecer, o oferecimento do dia. O primeiro raio de sol atravessa a janela. A noite cede lugar a um novo dia. O mundo desperta. E com ele, recomeçam as preocupações, as responsabilidades, os desafios. Os olhos se abrem devagar, ainda pesados de sono. A mente logo começa sua maratona. Compromissos, prazos, decisões. Mas antes que a avalanche de pensamentos tome conta, há um instante de silêncio. E então, uma oração suave se forma nos lábios. Senhor, ofereço-vos este dia. As palavras,
Simples. Carregam um peso imenso. Elas não mudam o que está por vir, mas mudam a forma de encarar o que virá. Porque essa não é uma oração comum. É um ato de entrega, um voto de confiança. Cada manhã é um recomeço. Uma página em branco onde tudo pode ser reescrito. O que ficou para trás já não pode ser alterado. Mas o que está à frente, isso sim, pode ser consagrado. E quando se entrega o dia a Deus, algo dentro muda. Os desafios deixam de ser fardos e se transformam em oportunidades de crescimento. As dificuldades se tornam ofertas silenciosas, pequenos sacrifícios entregues com amor. Até mesmo os momentos de cansaço ganham um novo significado. Não são apenas dores do caminho, mas passos dados em direção a algo maior. Essa oração não pede facilidades, não exige que tudo saia conforme o planejado. Pelo contrário, ela ensina a aceitar o inesperado, a encontrar sentido mesmo naquilo que parece sem sentido. E assim, o café da manhã não é apenas uma refeição, mas uma preparação. O trabalho não é apenas um dever, mas um chamado. Os encontros não são meras coincidências, mas possibilidades de graça. Com essa oração, a rotina se transforma em missão. O dia pode trazer desafios, mas nenhum deles será enfrentado sozinho, porque ao ofertá-lo a Deus, Ele caminha junto. No entanto, há dias em que nem essa entrega parece suficiente. Dias em que o cansaço é maior, a dor é mais funda, a esperança parece distante. E é exatamente para esses momentos que existe uma oração especial, uma prece que já ergueu milhares. A oração do desespero, o clamor a Jesus misericordioso. Era uma noite fria. A cidade parecia dormir, mas dentro de um pequeno quarto, o silêncio era quebrado apenas pelo som abafado das lágrimas que escorriam pelo rosto de uma alma cansada. A vida havia se tornado um turbilhão de perdas, desafios e incertezas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e o peso das angústias parecia sufocar qualquer vestígio de esperança. Ela olhava para o vazio da parede à sua frente, sem saber mais o que fazer. O desespero parecia gritar em seu peito, e as palavras escapavam-lhe, como se os lábios tivessem se fechado para a oração. Mas, naquele momento, sem mais forças, ela sussurrou, quase como um eco distante, a única prece que restava em seu coração. Jesus, eu confio em vós. Simples, curta, mas poderosamente cheia de verdade. O clamor a Jesus misericordioso não precisa de longas explicações. Ele não exige palavras elaboradas ou perfeição no discurso. Ele nasce do fundo da alma, quando as palavras humanas já não são suficientes para expressar a dor. Jesus, que conhece cada lágrima, cada suspiro, cada pesar, ouve este grito. Não é uma oração cheia de eloquência, mas uma entrega sincera de todo o ser, uma confiança inabalável de que, mesmo nas sombras mais profundas, a misericórdia de Cristo nunca falha. A frase é uma afirmação de fé, um ato de coragem diante do medo e da incerteza. Em um momento em que tudo parece perdido, a oração Jesus, eu confio em vós, nos lembra que, ao contrário do que os olhos humanos podem ver, Ele está ali, presente em cada sofrimento, oferecendo sua mão, seu abraço, sua paz. A mulher, em seu desespero, não precisava de respostas imediatas ou soluções rápidas. Ela só precisava se lembrar de uma coisa: Jesus nunca a abandonaria. Ele havia dado sua vida para que, mesmo nas piores tempestades da alma, houvesse um farol de esperança, um refúgio. Ao repetir essa oração, um calor suave começou a tomar conta de seu coração. Não era uma solução mágica para seus problemas, mas era como se o peso de sua angústia começasse a aliviar, pouco a pouco. A confiança, até então abalada, começou a florescer novamente. Ela não precisava entender tudo, mas sabia que havia um propósito no sofrimento e que Ele estava com ela, segurando suas mãos tremendo de medo. É incrível como a simples invocação do nome de Jesus tem o poder de restaurar, de renovar. Não são as palavras complexas que tocam o coração de Deus, mas a sinceridade de quem clama de dentro de si. Quando a alma se esvazia de orgulho,
perde controle e se rende ao Senhor, algo acontece. O desespero é transformado em confiança. A dor é suavizada pelo toque de sua misericórdia. A oração Jesus, eu confio em vós, não é apenas uma frase, mas um mergulho profundo na certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Cristo é suficiente, porque a misericórdia de Deus é infinita. Ele sempre está pronto para acolher o clamor do coração aflito, como um pai que jamais deixará seu filho sozinho. E ao sentir essa paz, o coração dela começou a transbordar de algo que ela não podia mais conter. A gratidão. Uma gratidão silenciosa, mas imensa, que transbordava sem palavras. Ela sabia que, mesmo que a luta continuasse, ela não estaria mais sozinha. O Senhor estava com ela, e em cada respiração havia uma nova oportunidade de entregar-lhe mais uma parte de sua vida. E, com esse consolo profundo, ela lembrou-se de algo. Há uma oração que, mesmo na hora do cansaço, nos oferece um descanso completo. A última palavra, o Magnificat, era uma jovem mulher, com o coração pulsando de esperança e ao mesmo tempo cercado por um turbilhão de perguntas. O que o futuro reservava para ela? Como entender a grandiosidade do momento que acabará de viver? Maria, mãe de todos nós, tinha em suas mãos a resposta para uma das maiores promessas de Deus para a humanidade. Mas, antes de tudo, ela era humana, cheia de dúvidas, incertezas, como qualquer um de nós. E foi nesse cenário de insegurança e maravilha que ela ergueu a sua voz, sussurrando, ou talvez gritando, o cântico mais bonito e pleno que a história já conheceu, o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essas palavras não nasceram de um lugar de certeza absoluta. Não. Maria não compreendia plenamente o plano que estava sendo desenhado diante dela. Ela era apenas uma jovem de Nazaré, com seus medos, suas dúvidas e o peso de um mistério que ela mal podia entender. No entanto, algo maior do que ela mesma havia entrado em sua vida: a graça divina, e com ela, a confiança irrestrita em Deus. A oração do Magnificat é uma oração que brota do fundo da alma, como um reflexo da nossa própria jornada de fé. Quantas vezes, ao longo de nossa vida, nos deparamos com momentos de incerteza, em que tudo parece incerto e fora de nosso controle? Quantas vezes nos perguntamos se seremos capazes de atravessar a tempestade que se forma à nossa frente? Mas, assim como Maria, encontramos a força não nas respostas, mas na entrega, no sim a Deus, mesmo sem saber o que o amanhã nos reserva. A jovem mãe, em sua sabedoria silenciosa, canta de confiança. Ela não compreende completamente o que acontecerá com seu filho, o que ele significará para o mundo, mas ela sabia que ele estava em suas mãos, e essas mãos eram boas. Maria sabia que, no fim, a palavra final não era sua. Ela confiava que a última palavra seria sempre de Deus, não importa o quão escuro o caminho parecesse. O Magnificat é uma oração de louvor. Quando tudo ao redor nos chama para a dúvida e o medo, ela nos lembra de olhar para o céu e reconhecer a soberania de Deus. Maria, ao cantar esse cântico, nos convida a nos perdermos na grandiosidade da confiança, ao mesmo tempo, a nos encontrarmos no descanso da aceitação. Mesmo que o mundo pareça desmoronar, saber que tudo está nas mãos de Deus traz uma paz que transcende a compreensão humana. Maria, a mãe do Salvador, foi a primeira a vivenciar o que significa confiar plenamente no plano divino. Ela sabia, sem saber, que aquele filho que carregava em seu ventre traria a salvação, mas também dor, alegria e uma humanidade que ela mesma ainda não entendia. O Magnificat é um testemunho dessa confiança absoluta, que nasce da certeza de que, apesar dos obstáculos, estamos sempre nas mãos de Deus, que jamais nos abandonará. É uma oração feita no ventre da incerteza, mas que transborda luz, porque nasce da confiança. E o que Maria nos ensina, mais do que qualquer palavra, é que o verdadeiro consolo não está na explicação, mas no descanso na vontade de Deus. O segredo está em compreender que, mesmo sem entender,
A confiança no Senhor é tudo o que precisamos. E quando encontramos esse lugar de confiança, há algo ainda mais profundo esperando por nós. Uma oração que vai além da compreensão humana, que nos envolve e nos transforma por completo. Se você acompanhou este vídeo até o final, sabe que, através das orações que compartilhamos, encontramos força, consolo e a certeza de que Deus nunca nos abandona. Em cada palavra, em cada prece, há um refúgio e um acolhimento para o coração cansado. Se algum desses momentos tocou sua alma, curta, comente e compartilhe com quem precisa de uma palavra de paz. E, claro, se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora para não perder nenhuma mensagem que possa renovar sua fé. Aqui, estamos sempre em oração, oferecendo a você um espaço de reflexão e conexão com Deus. E não se esqueça, nosso e-book, com mais de 30 orações essenciais e poderosas, está disponível no link da descrição. Adquira já e fortaleça a sua vida espiritual. Temos muitos outros vídeos esperando por você. Não deixe de conferir, porque juntos, vamos encontrar sempre o caminho da luz e da paz.